Vamos lá, gente. Agora, história geral. Era napoleônica. A gente tinha parado quando Napoleão sobe ao poder, após a Revolução Francesa. Caso você não tenha visto a aula de Revolução Francesa, por favor, veja, tá? Então, aqui na era napoleônica, primeiro você tem que saber que, antes de Napoleão sair dominando tudo, tinha um consulado. Esse consulado tinha três cônsules que governavam a França. Só que o Napoleão se destacava dos outros dois, obviamente. A Era Napoleônica foi de 1799 a 1815. Você tem que lembrar que os girondinos eram a burguesia. Tudo isso está lá na aula de Revolução Francesa. E Napoleão concordava que os girondinos era benéfico para a França, porque eles modernizavam e industrializavam a França. Então eles eram importantes para a França. Então Napoleão ficou do lado dos girondinos, da burguesia. Beneficiou eles para que a França cada vez se modernizasse e se industrializasse cada vez mais. Só que Napoleão também ele tinha que ter um jogo de cintura com o povo pobre. O que Napoleão fez? Napoleão, através do Museu do Louvre, ele trouxe educação e cultura para o povo. Então, se você for ver o Museu do Louvre hoje, ou antigamente, você vai ver que Napoleão trouxe muitas pinturas, esculturas, trazendo culturas novas para o povo que até então não tinha acesso a isso. Quem só tinha acesso a isso era o povo rico. Então, o povo gostou de Napoleão. Se sentiu, como posso falar, nossa, Napoleão lembrou da gente. Então, Napoleão foi ganhando o que aí? Popularidade também. Napoleão criou o Código Napoleônico, que falava o quê? Sobre a separação definitiva da Igreja e o Estado, formando então o Estado laico. Ele também puxou um pezinho dali, ó, você tem que lembrar o quê? Da nossa Revolução Francesa, que todos os homens são iguais perante a lei e agora também tem o direito ao divórcio, tudo bem? Então, Napoleão colocou as pinturas, e Napoleão mandava muita gente pintar ele. Só que mandava ele pintar ele valorizando ele. Então, ele mandava pintar ele como se ele fosse uma divindade, como se ele fosse forte, num cavalo grande, com o intuito de engrandecer Napoleão. E isso ia fazendo o quê? Cada vez mais aumentando a popularidade de Napoleão e mostrando que Napoleão era um grande líder para o povo. Até que em 1804, quando Napoleão viu que ele já estava ali popular, Napoleão cria um plebiscito. O que é um plebiscito? É como se fosse as nossas urnas hoje. Quando a gente vai escolher o nosso presidente, todo mundo não vai lá votar? O plebiscito é como se fosse igual. Ele marcou um dia e falou: ó, gente, vocês vão escolher. Se você quer que eu, Napoleão, seja o imperador sozinho da França, você continua sendo cônsules, nós três aqui, tá? E vocês votam, o povo vota. Mas só que Napoleão já estava forte, popularmente. E ele estava ajudando também os girondinos, então como que Napoleão não ia ganhar? Napoleão ganhou disparado e se torna imperador da França, através do plebiscito. Importante, então, dizer que Napoleão liderou com ideias iluministas. Lembra que iluminista a gente já aprendeu. Então, não vou voltar no termo iluminista. Mas Napoleão governou com os ideais iluministas. Napoleão, quando ele já é imperador, Napoleão começa a travar guerras e começa a fazer o expansionismo napoleônico. Principalmente contra quem? Contra os países absolutistas e os países que estavam se desenvolvendo, que seria uma concorrência para ele. Então vamos por partes. Napoleão,
Todo país que era absolutista, Napoleão queria guerrear. E todo país que poderia ser uma concorrência para ele, ele também queria guerrear. Pensa, por que Napoleão ia querer treta com a Inglaterra? Por causa de mercado consumidor, por causa de dinheiro. É importante ressaltar que nessa época a Inglaterra já estava ali, ó, bastante desenvolvida. E Napoleão querendo que a França cada vez mais crescesse, querendo cada vez a França mais industrial, mais modernista, como eu falei no começo dessa aula. Como que a França ia crescer tanto ia se desenvolver tanto se ela tem uma concorrência muito forte com a Inglaterra? Então Napoleão tinha que tirar a Inglaterra da jogada. Mas como que Napoleão vai tirar a Inglaterra da jogada? É muito difícil, porque a Inglaterra não é qualquer paísinho. A Inglaterra é um país, naquela época, muito forte. Mas só que Napoleão, ele tinha estratégias de guerrilhas muito fortes. Por isso que Napoleão conseguiu expandir demais o território francês, conseguiu detonar muitos países. Mas por que a Inglaterra ele teve dificuldade, gente? Porque é um fato que você não pode esquecer. A Inglaterra é como se fosse uma ilha. Não tem interligação o Reino Unido com o continente europeu por terra. Tem que passar pelo mar. Naquela época não tinha avião, né, meu Deus? Não tinha avião. Então, como que Napoleão ia atacar a Inglaterra? Não ia ter como. Então, Napoleão falou o seguinte, ó, não dá para invadir a Inglaterra. Não dá. Mas eu quero ferrar a Inglaterra. Vamos fazer o que então? Um nosso bloqueio continental. Napoleão falou o seguinte, ó, eu não consigo atacar a Inglaterra, mas eu vou sufocá-la economicamente. Então, vocês aqui, ó, Europa, ninguém pode comercializar com a Inglaterra. Quem comercializar com a Inglaterra, eu vou invadir e vou detonar. Isso aconteceu. Portugal estava na mão da Inglaterra, né? Não deu para Portugal aderir. Não deu para Portugal obedecer a Napoleão. Então, quando a família real portuguesa desobedeceu, Napoleão foi atrás de pegar Portugal. Mas nisso daí, a família real, o que faz? Foge para o Brasil. Escoltada da marinha inglesa. Nisso daí, Napoleão invade também a Espanha e posteriormente invade a Rússia. Só que a grande derrota de Napoleão foi aonde? Na Rússia, que muita gente chama de o General Inverno, porque Napoleão decidiu atacar a Rússia no inverno da Rússia. E o inverno da Rússia é muito, muito frio. Não é pouco frio, é muito frio. Então, o que o exército russo fez? Quando o exército russo viu que Napoleão estava vindo atacar eles, porque eles não cumpriram a ordem de Napoleão, que era não comercializar com a Inglaterra, enfim, ficar obedecendo todas as ordens de Napoleão, o exército russo falou o seguinte, gente, não vamos combater contra Napoleão. Napoleão, estrategicamente, é muito mais forte que a gente. O que a gente vai fazer? A gente vai recuar. A gente vai recuar. Então vamos desenhar aqui, vamos dizer aqui, ó, o Império Russo, quer dizer, o território da Rússia. Tudo, ó, Napoleão tá vindo caminhando para cá, ó. Tudo que tiver aqui, ó, a gente taca fogo. Taca fogo, taca fogo, taca fogo e vamos recuando para dentro. Para Napoleão ter que vir perseguir a gente. Enquanto Napoleão estiver perseguindo a gente, não vai ter comida para eles. E vai estar um frio do caramba. E foi isso que o exército russo fez. O exército russo foi recuando e botando fogo nas plantações. E saqueando as comidas para não deixar comida para o exército de Napoleão. Então, quando o exército de Napoleão chegou perto da Rússia, já estava muito fraco. Eles estavam com frio, com fome e, logicamente, perderam para os russos. Então, os russos ganharam do exército francês não por uma estratégia assim, militar, vou fechar Napoleão aqui, vamos atacar eles pelos flancos. Não foi assim. Foi mais o quê? Uma estratégia pensando em desgastar o físico do exército francês.
deixar eles sofrendo com frio e com a fome. Então, Napoleão foi preso numa ilha chamada Elba. Napoleão, quando foi preso nessa ilha chamada Elba, tem duas versões de como Napoleão fugiu dessa ilha de Elba. A primeira é que tinha soldados corruptos e que libertaram Napoleão dessa ilha de Elba. O segundo é que tinha soldados franceses nessa ilha de Elba que eram fiéis a Napoleão e soltaram Napoleão. Isso não interessa. Mas o que te interessa saber é que Napoleão fugiu dessa ilha de Elba. E quando Napoleão fugiu dessa ilha de Elba, ele fugiu com as facas nos dentes. Napoleão conseguiu de novo reunir o exército francês. E conseguiu reunir o exército francês. E ele volta com glória. Todo mundo, nossa, Napoleão, Napoleão, Napoleão. E o rei Luís XVIII, que era o rei da França, porque Napoleão tinha sido preso, ele foge. Ele falou, eu não vou ficar aqui, Napoleão está voltando. Não tem como eu combater contra Napoleão. Tô vazando. Luís XVIII foge. E Napoleão volta a governar. Que é o famoso governo dos 100 dias. Napoleão, na loucura de vingança, nossa, vou me vingar, eles me prenderam, vou guerrear, ele continua guerreando contra todo mundo. Continua guerreando contra todo mundo. Até que Napoleão esqueceu o ponto fraco dele. Você lembra que Napoleão não conseguia invadir a Inglaterra? Porque a Inglaterra, para atacar, ela tinha que passar pelo mar? Gente, Napoleão era um cara estrategista em relação à terra. A mar, não. Só que Napoleão acabou esquecendo desse ponto fraco dele. E ele vai querer guerrear no mar. Era o ponto fraco dele. E ele perde na batalha de Waterloo. Quando Napoleão perde essa batalha, Napoleão de novo é preso. Mas agora numa ilha totalmente longe. Que é a ilha de Santa Helena. E lá Napoleão acaba morrendo. Muitos falam que ele se suicidou, que ele não aguentou ficar preso ali, que ele queria, sabe? Porque ele era um cara muito guerreiro, não aceitou ser preso e se matou. Mas isso é história e não tem como afirmar algo desse gênero. Quando Napoleão foi derrotado, os países vencedores, né, que derrotaram Napoleão, que é a Inglaterra, a Prússia, a Áustria e a Rússia, elas começou a devolver os terrenos que Napoleão tinha conquistado. Então, Napoleão tomou seu território aqui, o que ele tomou seu? Tomou essa parte aqui, toma, é seu de volta. Nós ganhamos, é justo, cada um pega a sua parte que Napoleão tomou. Mas só que exceto Portugal. Porque Portugal não tinha direito de pegar o terreno dele de novo. Porque os países vencedores, Inglaterra, Prússia, Áustria e Rússia, falou o seguinte, Portugal não tem honra. Dom João, ele fugiu para o Brasil. Então, Portugal não tem mais dono. Aí que vem a jogada de Dom João, que vocês vão entender quando eu dei a aula do Brasil. Porque Dom João eleva o Brasil a reino. Porque Dom João falou o seguinte, não, 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 não. Vocês estão completamente errados. Eu não abandonei Portugal. Eu estou numa parte do meu reino de Portugal. Portugal não é só aí na Europa. O Brasil é Portugal. O Brasil é o reino de Portugal. Então, quando ele eleva o Brasil a reino de Portugal, ele acaba quebrando o pacto colonial. Então, o Brasil deixa de ser uma colônia portuguesa e acaba virando o quê? Um reino de Portugal, como se fosse o Reino Unido. Então, essa foi uma jogada de Dom João, que fez para ele acabar também não perdendo terras ali, né? E isso gera consequências para o Brasil e para a Primeira Guerra Mundial posteriormente, que será dito mais para frente. Então, essa daqui foi a nossa aula sobre Era Napoleônica, mais aprofundadinha, né? Mas nem tanto, mas eu acho que é o essencial, que eu acho que você tem que saber para a prova. Fora isso, acho que será mais interpretação de texto. É isso, peço que se haja dúvida, entre em contato comigo. Acho que mais aprofundado do que isso não será mais necessário, tudo bem?
É isso, gente. Continue estudando. Caso vocês achem que tem alguma dúvida, peço novamente que entre em contato comigo. Reveja essa aula de Napoleão, porque acho que eu dei uma detalhadinha boa. É isso, gente. Obrigado e tchau, tchau.